Olá, galerinha. Professor Olavo novamente. Agora nós iremos finalizar essa parte 1 da nossa aula sobre substâncias e misturas. Essa aula será mais longa do que a anterior, porque nós teremos que entender a nomenclatura dos compostos químicos de acordo com a IUPAC e ver alguns exemplos. Desde já peço desculpa pela baixa qualidade de áudio e de vídeo, mas saiba que a intenção é a melhor possível para que todos aprendam mesmo nesse tempo de pandemia, ok? De acordo com a IUPAC, que é o órgão que regulamenta todas as regras enquanto ao nome dos compostos químicos, estes compostos têm um nome que é dividido em partes. A primeira parte, que é o que fica no começo do nome, é chamado de prefixo. E o que vai determinar esse início do nome é o número ou a quantidade de carbonos que está presente naquela cadeia carbônica. Sempre que tiver um carbono só, o prefixo será met, ou seja, a palavra vai começar com met. Se tiverem 2 carbonos, começará com et. Se tiver 3 carbonos, começará com prop, 4 carbonos com but e assim sucessivamente. A única maneira realmente de vocês aprenderem é sempre consultando essa tabela quando necessário e praticando questões, ok? É importante também salientar que nós vamos estudar, por enquanto, só os hidrocarbonetos, ou seja, nós só vamos ver H maiúsculo de hidrogênio e C maiúsculo de carbono em todos os compostos químicos, ok? A parte do meio da palavra é o infixo ou intermediário. Ele não está mais relacionado com o número de carbonos que vai ter naquele composto, mas sim com o tipo de saturação da cadeia. O que é saturação? Saturação são as ligações que ligam, uma parte à outra daquele composto químico. Uma cadeia será saturada se todas as ligações nela for simples, ou seja, ter apenas um tracinho. E toda vez que isso acontecer, no meio da palavra terá an, ok? Se por acaso a cadeia tiver dupla ligação, ela será insaturada. Uma única dupla ligação na cadeia carbônica, nós vamos trocar a parte do meio de an para en. Se tiver 2 duplas ligações, antes do en, nós vamos acrescentar di. Esse di tem um sentido de dupla. Então, quando tem di-en, quer dizer que tem 2 duplas ligações, ok? Se tiver uma tripla, professor, como é que vai ser o nome da parte do meio? Com simples era an, com uma dupla era en, então com uma tripla é in. Simples assim, é só seguir essa lógica, ok? A parte do final é chamada de sufixo e ela representa a função, daquela cadeia carbônica. Como nós estamos estudando agora só hidrocarboneto, então todos vão terminar com a letra O. Mas se fosse, por exemplo, uma função oxigenada do tipo álcool, terminaria com OL. Chegamos na hora, galerinha, de entender bem agora tudo o que foi falado naquela tabela. Agora eu aconselho vocês a sempre voltar, colocar pausa e olhar para a tabela para vocês entenderem o que eu vou explicar. Vamos lá. Hidrocarbonetos, como eu já falei, ele só tem carbono e hidrogênio, na sua cadeia carbônica, e ele tem vários tipos. O primeiro tipo são os alcanos. Olha que no meio da palavra alcanos tem o an. Então, se tem an, a gente já tem que entender que os alcanos são os hidrocarbonetos que só têm simples ligação e são cadeias abertas, porque também pode existir cadeia fechada, um ciclo, certo? Vejam só. Uma coisa bem interessante sobre os alcanos é que a quantidade de hidrogênio sempre será o dobro mais 2 da de carbono. Como assim, professor? Entendo. Se nos alcanos tiver, por exemplo, 4 carbonos, vai ter 10 hidrogênio, porque o dobro de 4 é 8, e 8 mais 2 dá 10. Sempre será assim nos alcanos, ok? Professor, agora me explique como é que forma o nome dos alcanos. Simples, vamos lá. Esse primeiro exemplo aí, CH4, ele tem quantos carbonos? Apenas um. Então, de acordo com a tabela anterior, quando tem um carbono, o prefixo se chama met. Então, já met. Como só tem simples ligação, porque é um alcano, no meio fica an. E como só tem hidrogênio e carbono por ser um hidrocarboneto, no final é O. Então, fica metano. Simples assim. Vamos ver o outro. Contem quantos carbonos tem, pessoal, nessa de baixo. Contem quantas bolinhas roxas aí tem. Ou C, na outra de lado. Tem 6. Qual é o prefixo para 6 carbonos? Basta olhar lá na tabela. É X. Então, a gente já coloca X. H é X.
Como só tem simples ligação e é um alcano, no meio vai ser sempre an. Então já está hexan. E como só tem hidrogênio e carbono, sua função é hidrocarboneto, então fica hexano. Simples assim. Dando continuidade, o segundo tipo de função hidrocarboneto são os alcenos. Perceba agora que no meio, em vez de ter an, como a anterior, agora tem en. Então isso quer dizer que todos os alcenos são cadeias com uma e apenas uma dupla ligação e também são cadeias abertas. A quantidade de hidrogênio nos alcenos é o dobro da de carbono. Então, se um carbono, por exemplo, se uma cadeia carbônica tiver 4 carbonos, ela vai ter 8 hidrogênios. Já é diferente dos alcanos. Então, vamos ver o nome aqui. Por que se chama eteno? Vejam só. Esse exemplo de cima tem 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2 carbonos? Et. Como tem uma dupla ligação, no meio fica en. Então, já está eten. E como só tem hidrogênio e carbono, é um hidrocarboneto, termina com O. Et mais en mais O, eteno. Simples. Olha o do meio. Quantos carbonos nós temos, pessoal? Podem ler aí, ó. Podem ver aí na imagem, né? As esferas marrons ou nessas outras maneiras estruturais. Tem 3 carbonos. Então, o começo da palavra, o prefixo, vai ser prop. Já tem prop. Como tem uma dupla ligação por ser alceno, no meio é en. E no final, por ser hidrocarboneto, é O. No caso, o alceno será chamado de propeno. O último, vejam aí, ó, essas 4 esferas mais escuras representam os carbonos. Então, tem 4 carbonos e o prefixo é but. Como tem uma dupla ligação, é en. E como é hidrocarboneto, termina com O, buteno. Beleza? Os alcinos, agora, percebam que no meio da palavra tem in. Então, vai ter uma tripla ligação agora. Nem mais dupla e nem mais simples, mas uma e única tripla ligação. A quantidade de hidrogênio nos alcinos vai ser o dobro menos 2 da de carbonos. Ou seja, se tiver 4 carbonos, vai ter 6 hidrogênios. Porque 4 vezes 2 dá 8 e 8 menos 2 dá 6. Alcinos também são cadeias abertas, pessoal. Porque o nome desse do meio se chama propino? Porque tem 3 carbonos, que está de escuro, e o prefixo para 3 carbonos é prop. Como tem uma tripla ligação, nem é an e nem é en, mas sim in, e como é um hidrocarboneto, termina com O. Então, prop mais in mais O, propino. Ok, pessoal? Bem fácil, essa é a mesma lógica para as outras. Os alcadienos, eles têm 2 duplas ligações. Percebam que no meio da palavra tem dien. En significa dupla ligação. E di significa 2. Então, alcadienos são os hidrocarbonetos que têm exatamente 2 duplas ligações. A quantidade de hidrogênio em relação ao carbono nele é o dobro menos 2. Ou seja, se tiver 4 carbonos, vai ter 6 hidrogênios, porque o dobro de 4 é 8 e 8 menos 2 dá 6. Alcadienos também são cadeias abertas, certo? Então, veja aqui, ó. Nomeando. Olha esse exemplo 1. Quantos carbonos nós temos? 3. O prefixo de 3 carbonos é prop. Aí coloca esse A para o nome ficar mais organizado. Como tem 2 duplas ligações, fica dien. Se fosse só uma dupla ligação, era apenas en. E como é um hidrocarboneto, termina com on. Então fica propdieno ou propadieno para ficar mais organizado. Esse exemplo 2 tem 5 carbonos, então é pente. Esse 1 é para informar que a primeira dupla ligação vem depois do primeiro carbono. Esse 3 é para informar que a segunda dupla ligação vem depois do terceiro carbono. Como tem 2 duplas ligações é dien e como é hidrocarboneto é O. Ok, pessoal? Existem também hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, fechados. São os ciclanos, que são parecidos com os alcanos, mas é cadeia fechada. Os ciclenos, que são parecidos com os alcenos, mas é cadeia fechada. E os aromáticos. Beleza, pessoal? Abraços, contem comigo quando precisar, que o professor Olavo está à disposição. Assistam o vídeo no meu canal, coloquem seus nomes completos e turma nos comentários. E lembrando que tem essa lista de exercícios para todo mundo responder. Abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.